Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui na LAC Concurso. Professor Fernando com vocês. Vamos resolver algumas questões de arquivologia para aqueles alunos que vão fazer a prova para escrivão da Polícia Federal, né? Então, deixar bem claro que é para escrivão. Muito bem. Então, vamos lá. A primeira questão já está na tela. Questão de 2019. Questões recentes. Julgue o próximo item relativo aos princípios e conceitos da ciência arquivologia. Arquivologia é uma ciência, né? É uma ciência que estuda a organização dos arquivos, né? Essa ciência, ela tem os seus princípios, tem as suas características. O caráter orgânico vem de organização, né? Orgânico vem de organização, o princípio da organização, que interliga os documentos de um mesmo conjunto, constitui característica primordial dos arquivos. E isso é verdade, né? Os arquivos, eles precisam ter uma lógica, eles precisam ter uma organização, princípio da organicidade, né? E, mais profundamente, os arquivos, principalmente os arquivos lá do arquivo permanente, eles precisam respeitar os fundos, né? Princípio do respeito aos fundos, que tem a ver com essa situação. Próxima questão, também lá de 2019, do mesmo concurso, né? Julgue o próximo item relativo aos princípios e conceitos da ciência arquivística. A função básica do arquivo é preservar a memória de uma instituição e, justamente por isso, existe a guarda permanente dos documentos ou de documentos. E aí? Você lá na PF com uma questão dessa. A função básica do arquivo é preservar a memória de uma instituição. Vamos lá. Quais são as funções básicas, né? Na verdade não é uma, são três. As funções básicas da arquivologia, uma é guardar documento, a outra é preservar documento e deixar disponível para consulta. Para consulta. Ou seja, não é simplesmente só preservar a memória. Existem outros dois conceitos, outras duas funções básicas. O que torna a questão de número 2 errada. Muito bem. Vamos agora para a questão de número 3. A atividade funcional ou intelectual das instituições ou pessoa explica a origem do acervo de arquivos. O que quer dizer aqui, né? Está dizendo o seguinte, ó. Um arquivo, ele existe em função ou das atividades da instituição ou da sua produção intelectual. Das instituições ou pessoas físicas também. O arquivo, ele realmente cresce de forma natural, devido à função, né? Devido às atividades. E isso é verdadeiro, tá? Os arquivos, eles obedecem essa atividade funcional. Então, o que determina o nascedouro de um arquivo? A própria atividade. O que diferencia o arquivo de uma biblioteca ou de um museu? A biblioteca e o museu, eles não crescem em função da sua atividade, daquilo que ele produz. Eles crescem daquilo que eles adquirem.
adquirem ou por doação ou por compra, né? No caso do museu e da biblioteca. No caso dos arquivos, o que determina o acervo, né? O que determina esse acúmulo de documentos é a própria atividade intelectual ou atividade funcional. Ok? Então, verdadeiro. Os arquivos de um órgão público existentes há mais de 100 anos fazem parte de um fundo aberto. Os arquivos de um órgão público existente há mais de 100 anos fazem parte de um fundo aberto. Vamos lá. Existe o fundo aberto e o fundo fechado. Qual é a diferença do fundo aberto para o fechado? O fundo aberto, a instituição ainda encontra-se em atividade, independente da quantidade de anos que essa instituição tem. E um fundo fechado é de uma empresa que encerrou as atividades. Então vamos ler a questão novamente, ó. Os arquivos de um órgão público existente há mais de 100 anos, se é existente, ele existe ainda. Se tivesse falado assim, os arquivos de um órgão público que existiu há mais de 100 anos, seria um fundo fechado. Então, se é uma instituição que é existente há mais de 100 anos, isso garante que esse fundo é um fundo aberto. Por exemplo, dá exemplos, professor. Caixa Econômica Federal, mais de 150 anos. Banco do Brasil, mais de 200 anos. Né? Então, são entidades centenárias que são fundos abertos. Então, o que define ser um fundo fechado é paralisar as atividades. Vamos lá. Em relação a conceitos de arquivologia, legislação, protocolo, classificação, arquivamento, ordenação de documentos. Por falar em protocolo, eu não sei se a gente vai ter alguma questão de protocolo, mas tem uma dicasinha de protocolo, né? A gente tem que sempre tomar cuidado com o protocolo. O protocolo existem dois documentos que eu tenho que tomar cuidado no protocolo. Um são os documentos pessoais e o outro são os documentos sigilosos. Tanto os documentos pessoais quanto os documentos sigilosos, eles não são autuados, eles não são registrados, eles não são catalogados, tá? Essa é a grande pegadinha sobre o protocolo. Dizer que chegou um arquivo sigiloso e ele foi protocolado. Mentira, não pode ser autuado. Ele tem que ir para quem é o detentor daquele documento. Mas vamos lá. O termo arquivo pode ser utilizado para denominar o local onde um acervo documental será conservado. Eu posso chamar de arquivo. Sim, primeiro posso chamar um local onde eu guardo os documentos de arquivo. Só temos que tomar um cuidado. Qual é o cuidado? Existem arquivos setoriais, que são na própria organização, e arquivos centrais, que estão fora da organização. O central é o chamado arquivo permanente. É o arquivo permanente. Então, cuidado, não existe arquivo morto. Apesar das organizações falarem de arquivo morto, o arquivo morto ele não existe na prática. Não, quer dizer, existe na prática, mas não existe na doutrina. Então eu posso chamar um local onde eu guardo os documentos de arquivo. Bem como para designar um órgão governamental cuja finalidade é a guarda e guardar e conservar documentos. Perfeito. Eu posso chamar de arquivo sem problema algum, tanto o local onde eu guardo como um órgão que cuida da guarda e da conservação de documentos. Lembrando que guardar documentos e conservar documentos
São duas atividades básicas, juntamente com uma outra, que é deixar disponível para consulta, tá? Vamos lá. Questão de número 6. Para identificar se um órgão constitui um fundo de arquivo, é preciso que nele haja. Vamos lá. Para identificar se um órgão constitui um fundo de arquivo, é preciso que nele haja sistemas informatizados de gestão de documentos, organização interna flexível, tipos documentais padronizados, digitalização de documentos, chefia com poder de decisão, tipologias de documentos padronizados e para identificar se um órgão constitui um fundo de arquivo, na verdade é a letra C, tá? Nosso gabarito está como letra E, mas é a letra C, tá? Tipos documentais padronizados. Os outros não são necessários. Ok? Vamos lá. Acerca dos princípios e conceitos da arquivologia e da legislação arquivística, julgue o item que se segue. Sobre legislação arquivística, tem uma lei que é a 8159/91. Ele é composto de 26 artigos. Vale a pena você lê-la, tá? Para a prova. A lei que trata dos arquivos públicos e privados. Sobre a criação do CONAR, que também trata lá. 8159/91. O objetivo primeiro do arquivo é servir de instrumento histórico. E aí, qual que é o principal objetivo? Primeiro, qual que é o objetivo de eu guardar essas coisas, né? Guardar, preservar e deixar disponível para consulta. Mas o objetivo primeiro de um arquivo é ter prova administrativa ou prova jurídica. Para isso que eu guardo os documentos primeiramente. A questão histórica, ela é uma questão secundária, não é primária, é secundária. Eu tenho valor primário e valor secundário. Os arquivos corrente e intermediário, eles têm valor primário. E servem para provas administrativas e provas judiciais, para me resguardar. Já o arquivo permanente, que é valor secundário, esse sim tem o que? Valor histórico. Tá ok? E ele só vai para o arquivo permanente se ele for o que? Tiver valor histórico. Se não tiver, eu vou eliminá-lo. Então, o objetivo secundário, agora primário não. Primário é administrativo e judicial. Então, acerca dos princípios e conceitos da arquivologia e da legislação arquivística, julgue o item que se segue. Define-se cópia, no sentido arquivístico, como o mesmo conteúdo, no mesmo contexto ou conjunto. Interessante essa definição. Cópia, os documentos eles podem ter cópias, né? E isso é verdade. O detalhezinho aqui, ó, esse final é importante.
tem o mesmo conteúdo, né? Fiz uma cópia, no mesmo contexto e no mesmo conjunto. Por quê? Tem que tomar cuidado com isso aqui. Se eu fizer uma cópia e ele não estiver junto com o original aqui, e essa cópia servir para algo distinto desse meu arquivo aqui, eu não posso considerá-lo uma simples cópia. Ele é um documento para provar lá. Quer ver? Vou explicar para vocês de outra forma. Vamos dizer que eu pego a minha certidão, meu RG, e faço duas cópias. Uma cópia autenticada, as duas cópias autenticadas. Uma eu entrego lá no banco para abrir uma conta, ela vai ter uma finalidade lá. E a outra, vou lá na universidade fazer a minha inscrição num curso superior. Tem outra finalidade. É o mesmo documento, um cópia do outro, mas eles estão em contextos diferentes, então não posso considerar cópia. Para considerar cópia na arquivologia, ele tem que estar no mesmo local também e no mesmo contexto. Ok? Senão ele perde essa característica de cópia. E com essa explicação, eu vou explicar um princípio da arquivologia importantíssimo, que é o princípio da unicidade. Que é em cima disso. Que diz que todo documento, mesmo que seja uma reprodução de outro documento, ou quase uma cópia, praticamente uma cópia, que exerce função distinta em outro lugar, ele tem um papel único, um papel exclusivo. Então, o que cai na prova às vezes sobre o princípio da unicidade? Dizendo que não pode haver cópias ou reproduções de um documento. Verdadeiro ou falso? Falso. Não é isso. O conceito diz que mesmo que seja uma reprodução do documento e ele está sendo utilizado por outra finalidade, ele tem o seu valor único. O documento que eu usei para abrir a conta, ela tem um valor, e o documento que eu utilizei para me matricular, ele tem outro valor. Eles às vezes nem se conhecem, mas são idênticos. Princípio da unicidade. Então, se a banca falar que o princípio da unicidade é um princípio que proíbe ter cópia de documento, muita gente vai marcar como verdadeiro, mas é falso. Não é isso. Não é sobre a reprodução, é sobre o valor único em cada um dos lugares. Consegue entender isso? Importante. Então, acerca dos princípios, conceitos da arquivologia e da legislação arquivística, julgue o item que se segue. Define-se arquivo como um conjunto de material impresso, disposto, ordenado para estudo, pesquisa e consulta. E aí, o que você marcaria nesse aí? Falso. Não necessariamente é só impresso. Eu tenho arquivos digitais, eu tenho arquivos microfilmados. Então, o arquivo, inclusive a definição de documento de arquivo é toda informação inserida em um suporte. Então, o documento, ele independe. Ele não é só escrito. O escrito ainda é um dos que dá mais trabalho ainda. Mas ele começa a ser superado pelos arquivos digitais. Então, essa não é uma definição legal. Vejam como que o CESP trabalha. Como que o CESP trabalha? Em algumas bancas, por isso que ser a maioria das vezes, ela poderia considerar como verdadeiro. Conjunto de material impresso, disposto, ordenado. Mas para o CESP, não é só isso, existem mais, então é errado. E aí, com aquela explicação aqui, qual que você marcaria nessa daí? Os objetivos primários do arquivo são jurídicos e administrativos? Certo, Funcional também, Prova funcional. Pode incluir o funcional aí também. Vamos botar até ele aqui, ó. Prova funcional.
Principalmente aqueles documentos relativos às questões trabalhistas, às questões de recolhimento de impostos, né? Faz todo sentido também ser funcional, né? Deixar essa... Apesar de que os funcionais também são administrativos, tá? É um contém, está contido. A respeito da arquivologia, julgue o item a seguir. Os arquivos não são colecionados, não são coleções, mas sim agrupados por um processo natural. Essa questão ela é interessante, né? Eu tenho o arquivo ele cresce de forma natural. Enquanto biblioteca, e museu, eles crescem por forma de coleção. Biblioteca e museu cresce por coleção. Eu vou lá e coleciono. Arquivo realmente não é colecionado. Ele é um processo de crescimento natural. Vamos entender? Bom entender. Então tá certo aquilo ali. Quer ver? Vamos dizer que você está lá na Polícia Federal. Você está lá trabalhando no arquivo da Polícia Federal. E você está na seção de pessoal. Está lá, né? Você arquiva tudo que for funcional, você arquiva. Aí chega um atestado médico, né? Que deu dias lá de dispensa para alguém, e você tem que arquivá-lo. Você foi atrás disso aí? Você foi atrás de criar, eu vou colecionar um monte de atestados? Não. Se tiver atestado, você arquiva. Se não tiver atestado, você não arquiva. O crescimento do arquivo é natural, conforme as atividades administrativas e jurídicas. Enquanto elas vão ocorrendo, naturalmente o arquivo vai crescendo. E eu não posso negar. Falar, não estamos recebendo mais atestado menor. Não pode, isso não pode acontecer. Isso é impropriedade. Agora, já na biblioteca e no museu, eu posso dizer... eu vou comprar mais um acervo de livros. Vou colecionar mais um acervo de livros. No museu, vou colecionar peças de museu. Então, realmente, o arquivo, ele não é de coleção. Ele é de crescimento natural. E essa é a principal diferença do arquivo para biblioteca e museu. É a principal. Enquanto biblioteca e museu gera coleções, arquivos crescem por documentos que são nascedouros naturais. Tranquilo. E aí? O que você marcaria nessa daí? Errado. Imagina eu ter que fazer cópia de tudo. Errado. E vou dar um exemplo para vocês, clássico, de que não exige sempre cópia. A microfilmagem, que é um negócio que vocês vão trabalhar com ele lá na Polícia Federal. A Polícia Federal ainda tem um acervo muito grande de microfilmagem, de documentos antigos, né? Ainda antes, quando não existia digitalização. Na microfilmagem, eu tiro uma foto de um documento, transformo ela em negativo e reduzo o tamanho dela para poder guardar. E aquele que era o original, eu destruo ele. Eu sou autorizado a destruir ele. E vou guardar só a chapa do microfilme. Ó, um exemplo aí de que... E, por sinal, o microfilme, conforme a lei do microfilme, ele se torna um documento original, tá? O microfilme é um documento original, apesar de ter sido por meio de uma cópia. É loucura isso, você cai na prova.
Imagina o espaço que eu ia ter que ter original e cópia. Não tem sentido nenhum essa questão. Vamos lá. Estamos diante da Lei 8159 de 91, ó. Aquela que eu anotei aqui e já paguei. De acordo com a Lei 8159 de 91, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados e dá outras providências, julgue o item que se segue. Então, a 8159 trata da Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Então, a primeira coisa aí que a gente tem que lembrar. Preste atenção. Se a banca falar que a 8159 trata somente dos arquivos públicos, muita gente vai marcar como verdadeiro, é falso. Professor, que arquivos privados que a 8159 trata? É de todos? Não, ela define o que é um arquivo privado. E tem arquivos privados que são de interesse público e social. E por esse motivo, eles são tratados na 8159 também. Tá? Então, a 8159 trata tanto de arquivos públicos quanto arquivos privados. E dá outras providências. Que outras providências são essas? A criação do Arquivo Nacional, a criação do CONARC, que é o Conselho Nacional de Arquivos, tudo isso é tratado nesses 26 itens da lei. Os arquivos correntes são sempre autênticos, naturais, verdadeiros e imparciais. Porém, sua fixidez permanece desconhecida enquanto em fase de tramitação. Ele está dizendo que um arquivo corrente são sempre autênticos, né? Na maioria das vezes tem que ser, naturais, verdadeiros e imparciais. Eu posso ter documento falso. Primeira coisa é, será que esse sempre eu posso garantir? Não, né? A sua fixidez permanece desconhecida enquanto em fase de tramitação, não. Quando ele está tramitando, se ele for um documento ostensivo, todo mundo vai saber que o que contém nele. Então, uma questão totalmente errada, tá? A respeito da legislação, princípios e conceitos arquivísticos, julgue o item a seguir. Presta atenção na primeira palavra. Coleção. Coleção de manuscritos históricos reunidos por uma instituição também constitui um arquivo? É errado, arquivo não faz coleção. Arquivo não faz coleção. Isso aqui é coisa de museu. Arquivo não faz coleção. Arquivo cresce de forma natural. Se eu pegar uns documentos, né, os manuscritos lá, aqueles hieróglifos, né, aqueles documentos lá do Egito, eu tenho que levar ele para um museu. Acerca dos conceitos básicos de arquivística, julgue o item. Esse aqui era um concurso para o IPHAN, né? Então era um concurso bem pesado de arquivologia, tá? Que é lá para a questão mesmo lá do... O IPHAN é da memória histórica, né? No contexto estatal, os arquivos não são apenas conjuntos de documentos produzidos pela administração pública, mas também instituições inseridas num aparelho burocrático. Olha só que interessante essa questão. O sujeito que elaborou essa questão, ele pegou um dos artigos da 8159, que diz o seguinte: o que são arquivos públicos? Os arquivos públicos são todos aqueles documentos produzidos ou recebidos definitivamente por um ente público. Mas só que num parágrafo ele fala o seguinte: que os documentos produzidos por particulares, quando estão prestando algum tipo de serviço público, esses documentos também são públicos. E olha o que a sentença fala, ó. No contexto estatal do serviço público,
Os arquivos não são apenas o conjunto de documentos produzidos pela administração pública, mas também aqueles por instituições privadas que estão inseridas no aparelho burocrático, ou seja, aqueles que prestam serviço público. Isso é verdadeiro. Pegou o conceito e criou uma questão interpretativa. Mas para ficar mais completa essa questão, os documentos públicos são todos aqueles produzidos e recebidos definitivamente por um ente público, tá? Além daqueles produzidos por instituições privadas que estão prestando serviços públicos, ou seja, que estão inseridas dentro do aparelho burocrático da administração pública. Vamos lá. A relação entre documentos de um arquivo ao qual decorre das atividades da instituição que as tem acumulado constitui a organicidade dos documentos de arquivo. Ele está falando, olha, a organização do arquivo deve prosseguir em virtude, em decorrência das atividades da administração. Isso é verdade. Isso chama-se princípio da organicidade, que vai culminar no princípio do respeito aos fundos, o princípio da proveniência, em que eu vou obedecer à ordem original dos documentos conforme eles foram arquivados. Então, os arquivos são classificados de forma institucional, ou seja, uma instituição o possui, pessoa física ou família. Isso é verdade. Os arquivos eles podem ser classificados em arquivos institucionais, pessoais, uma pessoa pode ter? Pode. E as famílias também podem ter os seus arquivos. Os documentos de arquivo distinguem-se de outros conjuntos documentais em razão de sua finalidade original. Primeira. Qual que é a primeira? Social, política, cultural, histórica? Não, a primeira administrativa e jurídica, né? Se tivesse jurídica ali, até que poderia confundir. Mas perfeito, letra D. Acerca de arquivologia, julgue os itens a seguir. Os arquivos da Universidade de Brasília, a Universidade de Brasília, UNB, atende objetivos funcionais, ou seja, para ela funcionar, com certeza, né? De forma dos arquivos administrativos, eles servem para a instituição funcionar. Foi uma prova, inclusive, para a UNB, né? A UNB, que é ligada ao CESP, né? O CESP, ele é o Sebrasp, na verdade, o Sebrasp, ele pertence à Universidade de Brasília, né? E a Universidade de Brasília é o local onde nós temos o curso superior de arquivologia, né? Então, o CESP é o maior, como eu posso dizer assim, é o maior nascedouro, né, de questões de arquivologia. Essa questão ela é ótima. Por que ela é ótima? Ela trata de um conceito importante. Eu tenho a espécie documental e eu tenho o tipo documental. Por exemplo, ata é espécie, contrato é espécie. Na espécie, você vai perguntar assim, contrato do quê? Pode ter vários outros tipos, né? Os tipos. Certidão.
também é espécie. Ata de reunião. Ata de reunião. Reunião, estamos diante de um tipo. Contrato de aluguel. Contrato de aluguel, estamos diante de um tipo. Certidão de casamento. Estamos diante de um tipo documental. Ok? Exceção. A única exceção que existe desse macetinho. Porque o macete qual que é? O nome estando sozinho, espécie. O nome estando acompanhado, tipo. A única exceção é o que a banca colocou aqui, ó. Correspondência. Correspondência não é documento. Correspondência não é nem é tipo nem espécie, ele não é documento. Professor, como assim não é documento? A correspondência é um instrumento, às vezes, para transportar um documento. Ok? A correspondência em si, ela não é um documento. Agora, a correspondência pode virar um documento? Pode, mas vai mudar de nome. Comprovante de recebimento da correspondência. Comprovante espécie, comprovante de recebimento de correspondência, tipo documental. Na verdade, a espécie documental é o comprovante. Comprovante é documento. Espécie, comprovante de recebimento da correspondência, estamos diante de um tipo, viu? Você já ouviu falar que alguém arquivou uma correspondência? Não. A correspondência ela pode servir inclusive para transportar. Agora, se eu usar o envelope dela com um aceite, deixou de ser uma correspondência e passou a ser um comprovante de recebimento da correspondência. Você consegue entender a diferença tênue? Então, o CESP usou a única exceção que existe do macete. Por quê? Correspondência não é documento. Agora, portaria. Portaria é espécie. Ata é espécie, tá? Errado, né? O cara que fez essa questão, ele riu. Por quê? Ele riu. Que eu vou ser sincero para vocês. Antes dessa questão, eu na hora da prova marcaria isso aqui como certo. Que eu ia ler correndo. Mas depois que essa prova saiu como errado, foi contestada, foram nos livros de arquivologia. Esse cara que fez essa questão foi muito profundo nisso. E estava lá, correspondência não é documento. Então, essa é a explicação. Se não tivesse correspondência aqui, você teria que marcar como certo, tá? Com essa explicação aqui, você marca isso aqui certo ou errado agora? Se fosse só requerimento, seria espécie. Requerimento de informação, estamos diante de um tipo documental. Então a gente tem que marcar qual nessa 21? Errado. Gente, esse negócio de espécie e tipo, o CESP ama. Ok? Só requerimento. Espécie. Requerimento de informação. Opa, detalhei, virou um tipo documental. Agora, olha, mais uma questão sobre tipo, ó. Acerca dos conceitos relativos à arquivologia, julgo e itens que se seguem. Em relação ao tipo de documentação existente no arquivo, o acervo pode ser manuscrito ou impresso, mas a documentação deve ser única em seu lugar de armazenamento. Princípio da unicidade, que eu acabei de explicar. Realmente, ó,
ele deve ser único no seu lugar de armazenamento. Isso não indica que ele não tenha cópias, tá? Carta, ofício, memorando, relatório são exemplos de tipo ou espécie? Espécie documental. Olha lá. Então, errado, né? A classificação de documentos de arquivo para fins de organização e recuperação é realizada com base na... A classificação de documentos de arquivo para fins de organização e recuperação é realizada com base no quê? Para que eu vou ter que preservar esse documento? Para quê? Porque ele ainda tem uma função, né? Uma função administrativa. Eu vou organizá-lo e recuperá-lo porque ele tem uma função de eu utilizá-lo, tá? Ele tem uma função. É por isso que eu tenho essa situação. Muito bom. Agora vamos falar sobre gêneros documentais. Vamos lá. Quais são os gêneros? É onde eu tenho a maior classificação de documentos, né? Eu tenho um gênero textual, que são textos. Eu tenho gêneros sonoros, filmográficos, digitais, digitalizados, micrográficos, iconográficos. Iconográficos é o que está pedindo aqui. A característica dele é imagem estática. Os filmográficos são imagem, mas em movimento. Temos também os cartográficos, que são mapas e plantas arquitetônicas. Então vamos ver aqui os iconográficos. Os documentos iconográficos são formados por documentos em suporte sintético, né? Em papel emulsionado ou não, a foto pode estar, né? Realmente é sintético, que eu fiz em um processo, contendo imagens estáticas. Isso realmente é a definição de documentos iconográficos. Muito bem. Mas existe o filmográfico, imagem em movimento. Cuidado com esse. Repetindo de novo os gêneros: textual, que tem texto; sonoro, que tem som; iconográfico, imagem estática; filmográfico, imagem em movimento; cartográfico, plantas ou mapas; micrográficos, os microfilmes; digitais, os documentos que nascem no meio digital; e digitalizados, aqueles que foram escaneados aqui fora e jogados para a tecnologia da informação. Em relação a conceitos de arquivologia, legislação, protocolo, classificação, arquivamento e ordenação de documentos, julgue os itens seguintes. Realizar o estudo de um documento mediante a leitura do assunto tratado é um procedimento adotado para realizar a classificação documental. Realizar o estudo de um documento mediante a leitura do assunto tratado é lá no arquivo central, no arquivo permanente. Eu ler o documento realmente é uma das técnicas para saber como que eu vou classificar esse documento, certíssimo. A reunião de espécies documentais que se assemelham por suas caracteres essenciais, particularmente o suporte, o formato, e que exige tratamento técnico específico vamos lá, estou reunindo uns documentos, umas espécies documentais, que se assemelham por seus caracteres essenciais. Por exemplo, os textuais são escritos, os iconográficos são imagens estáticas, os filmográficos são imagens em movimentos. Isso trata do quê? De gênero documental. Gênero documental. É a maior gama de classificação que a gente tem no gênero documental.
As formas extrínsecas, ou seja, externas do conjunto de partes formais de um documento envolve a questão da autenticidade. Uma dessas partes, para saber se o documento é autêntico ou não, chama-se subscrição. Alguém subscreveu lá para determinar que aquele documento é original. O documento em que uma autoridade declara algo partindo diretamente do fato. É interessante essa questão. Existe um documento chamado declaração. Existe um documento chamado atestado. E existe um documento chamado certidão. Vamos lá. Eu vou atestar um fato que aconteceu. Então é um atestado. Olha só que interessante. Você chega lá no médico, vou falar no médico. Aí fala para o médico: doutor, eu preciso de uma declaração que eu estou aqui acompanhando meu pai, meu filho, para apresentar. Tá bom, declaração, esteve presente no consultório na parte da manhã. Tá. Aí a pessoa vai falar: doutor, eu preciso na verdade de um atestado. O médico fala: não, atestado eu só posso fazer por um fato da minha profissão. Você quer um atestado médico? Então eu vou te examinar, para saber se você está bem, se você está mal, para eu atestar. Testar que você está com doença ou não, né? Então a declaração é algo mais simples do que o atestado. Para se atestar, eu tenho que partir de um fato real, um fato verdadeiro. Então, realmente é atestado, tá? A ata é um documento de reunião. O boletim é para divulgar algo, né? A gente faz boletim. O alvará é uma licença. E a certidão é uma certificação. É uma certificação. Eu tenho certidão de casamento, de nascimento, né? A mensagem de correio eletrônico como documento arquivístico é composta obrigatoriamente por cabeçalho e corpo, e opcionalmente por anexo. No cabeçalho, encontras o que no cabeçalho? Dessas coisas que estão ali. No cabeçalho, tem um cabeçalho. O cabeçalho tem lá do e-mail, né? Tem os endereços para onde você está indo e tem o assunto, né? Então vamos lá. O conteúdo está no cabeçalho? Não, está no meio. O assunto, esse pode estar no cabeçalho. Um hiperlink, um link, geralmente está onde? Junto com o conteúdo. O hiperlink é aquele que você clica, né? Que em e-mail geralmente você não deve clicar, né? Uma imagem vai estar onde? Ou no corpo ou em anexo. Um vídeo. Hoje o vídeo vem também eles conseguem mandar vídeo no corpo, né? Mas o vídeo pode também estar em um anexo. Então o único que está aqui, que faz parte do cabeçalho, junto com o endereçamento, é o assunto. O e-mail, interessante o e-mail. O e-mail é um documento? É. Por que é um documento? É uma informação inserida em um suporte eletrônico, mas eu consigo salvar aquela imagem e guardar como prova. Por exemplo, manter um e-mail para alguém e ele respondeu, recebido. Opa, ele está ciente. Eu posso, inclusive, contestá-lo futuramente. Então, é um documento. Entre os tipos documentais, ó, tipo de novo, hein? Inclui-se a portaria de instauração de inquérito. Portaria de instauração de inquérito. É tipo ou espécie? Tipo. E adivinha onde caiu essa questão? PF em 2018, ó. Certo.
Se tivesse só portaria, seria espécie. Como é? Portaria de sei lá o que. Lembrando que a única exceção é correspondência, tá? Vamos ver se o CESP vai querer mexer com isso de novo. Julgue os itens subsequentes relativos à preservação de documentos e às tipologias documentais. Os caracteres externos do tipo documental são o código de série, o destinatário e a tramitação. Os caracteres externos do tipo documental são o código de série, o destinatário e a tramitação. Isso é coisa de correspondência. Tá errado, né? Correspondência não é em documento, é. De novo, correspondência, né? Aqui, ó. Agora com outro sentido. Tá falando o seguinte, que a correspondência oficial que trata de informações de caráter pessoal é classificada como ostensiva. É errado, né? Se ela é de caráter pessoal, ela tem um certo sigilo. Ela é sigilosa, né? Se é de caráter pessoal, é sigilosa, ostensiva, é que todo mundo vai poder ver seus documentos? Não. As informações? Não. Ostensiva é que todo mundo pode ver. Errado. Vamos lá. O documento digital que não permite alteração de forma e conteúdo é considerado estático. Isso é verdade, tá? O documento digital que eu não consigo mais mudá-lo, ele chama-se de estático. E gera segurança também, né? Às vezes você vai querer pegar um PDF lá e tentar alterar ele, e ele é protegido, né? Às vezes a gente tem como proteger ele, com senha, com várias coisas. Vamos lá, questão de número 35. A gente trouxe aí 60 questões, vai dar para a gente fazer, ainda ter uma folguinha ainda para esperar a próxima aula. Documento arquivístico é um conjunto de documentos estruturados, apresentados em uma forma fixa, representando um conteúdo estável, produzido ou recebido por pessoa física ou jurídica, pública ou privada, no exercício de uma atividade, em observância os requisitos normativos da atividade a qual esteja relacionado, e preservado como evidência de realização dessa atividade. Uma ótima definição. Vanderlei Batista dos Santos, a arquivística como disciplina científica. Objetivos e objetos, Salvador, Bahia, 2015, com adaptações. Então, documento arquivístico é um conjunto de dados estruturados apresentados em uma forma fixa, representando um conteúdo estável produzido ou recebido por pessoa física ou jurídica. A partir do fragmento apresentado, julgue o item a seguir acerca de noções de arquivística. Para se definir um documento, um aspecto essencial é a existência de um suporte, no qual os signos sejam registrados. Embora o tipo de suporte não influencie na definição de se tratar ou não de um documento perfeito. Por que é perfeito? Documento é toda a informação inserida em um suporte. Então, documento, um aspecto essencial é a existência de um suporte, na qual eu coloco signos, ou seja, coloco caracteres, coloco informação. Embora o tipo de suporte não influencie na definição de se tratar ou não de um documento. O que quer dizer esse finalzinho aqui? Que é aquela coisa. Ah, documento é só papel? Não. Tem documento digital, tem documento digitalizado, tem CD em microfilme. O final é perfeito. Não é o suporte que vai definir se é ou não um documento. É ter uma informação inserida em um suporte, que é o início que fala. Aquela mesma definição, né?
É isso mesmo. Apesar do conceito apresentado no fragmento do texto remeter à imparcialidade, organicidade, naturalidade e unicidade como característica do documento arquivístico, não se depreende do conceito apresentado a característica da autenticidade dos documentos arquivísticos. Opa, espera aí. Quando ele fala que é de forma fixa, conteúdo estável, eu posso dizer que está apresentando característica da autenticidade, sim. Então, errado. Erradíssimo. Questão aí caiu em 2018. Mais uma questão lá do IFAM, né? Essa prova aí foi para... De novo, documento arquivístico é um documento de dados estruturado, apresentado em uma forma fixa, representado em um conteúdo estável, produzido ou recebido por pessoa física ou jurídica, pública ou privada, no exercício de uma atividade, em observância aos requisitos normativos da atividade a qual esteja relacionado e preservado com a evidência de realização dessa atividade. De novo, aquela mesma coisa. A partir do fragmento, diz que filme, fotografia, disco, planta, microficha e relatório são gêneros em que se diferenciam os documentos arquivísticos. Filme, fotografia, disco, planta, fotografia. Eu chamo no gênero de fotografia, chamo filmográfico, iconográfico, digital, disco. Isso aqui são suportes. Então, errado. São suportes. A fotografia é um suporte. O gênero da fotografia chama-se iconográfico. Boa essa questão também para a gente aprofundar nesse sentido aí. Vamos lá. Em geral, documentos arquivísticos são reflexos das atividades administrativas, legais e fiscais? Sim, ó. Atividade administrativa, legal e fiscal. As fiscais, né, você tem que recolher os impostos dos servidores, INSS, tudo isso vira documento e faz parte também. Todo documento arquivístico deve ser dotado de completeza, isto é, deve conter todos os elementos intrínsecos e extrínsecos exigidos por quem o produziu e pelo sistema jurídico administrativo a que pertence, de modo a ser útil para a sociedade. Perfeitamente, né? Deve ser dotado de completeza, deve conter todos os elementos intrínsecos e extrínsecos, ou seja, internos e externos, exigidos para quem o produziu e pelo sistema jurídico administrativo a que pertence, de modo a ser útil para a sociedade. Julgue o item relativo à gestão de documentos. É objetivo da gestão de documentos assegurar a disponibilidade da informação documental para o governo e para os cidadãos. É objetivo da gestão de documentos assegurar a disponibilidade de informação documental para o governo e para os cidadãos e para a sociedade, né? Na verdade, para todos, não é só para o governo. Para todo mundo, assegurar a disponibilidade da informação documental para todos. O documento de arquivo tem como característica ser produzido e conservado com objetivos históricos e culturais. O documento de arquivo primordial dele é o quê? Administrativo e jurídico. E fiscal também, né? Históricos e culturais são situações o quê? Secundárias. Ele pode se tornar um documento histórico. Uma fotografia classificada como a sua natureza como ostensiva deve ser armazenada num ambiente de acesso restrito? Não, errado, né? Ela é ostensiva, então ela é liberada para todo mundo. Né?
O documento de arquivo é um produto social? É para a sociedade usar ele, né? Seja particular? Sim, é um documento, é um produto social. O produto social é o quê? Nasce da sociedade. 44. Documentos arquivísticos digitais são exemplos de documentos eletrônicos. Isso é verdade. Inclusive os digitais, eles são chamados de natodigitais, ou seja, nascem no meio digital. São natos digitais. 45. Todo documento emitido pelo poder público ou por instituições de direito privado e que seja capaz de produzir efeitos de ordem jurídica na comprovação de um fato é um documento sigiloso. Ele está dizendo que todos os documentos públicos são sigilosos. Tem coisa que a gente consegue publicar, inclusive, no portal da transparência, publica no Diário Oficial. Então, ele dizer que todos são, é uma mentira. Todo documento emitido pelo poder público, ele é sigiloso? Não. Inclusive, existe o princípio da publicidade, que é a regra. O sigilo é exceção. Nos arquivos públicos, o sigilo ele é exceção. Acontece? Acontece. Mas os documentos eles devem ser, na sua maioria, ostensivos. A capacidade de provar fatos ocorridos é uma das utilidades dos documentos de arquivo? Sim, né? Ocorreu algo, está lá, comprovar. Como que você comprova que você tem um ensino médio? Por meio do seu documento de certificado de ensino médio, ensino superior também. Para que um documento seja considerado arquivístico, seu valor deve ultrapassar os objetivos para o qual ele tiver sido criado. Será? Lógico que não, né? Ele tem que atender aquele objetivo, não tem que ultrapassar. 48. Relatórios de atividades, processos de compra de material de consumo e formulário de utilização de férias são exemplos de tipos documentais. Relatórios de atividades, processo de compras de material de consumo e formulários de solicitação, veio tudo acompanhado, isso realmente são tipos documentais. Se fosse só relatório, só processo ou só formulário, estaríamos diante de espécie. Os documentos de um acervo que podem ser amplamente divulgados à sociedade são considerados ostensivos quanto à natureza do assunto. Sim, os documentos que são liberados para todo mundo chama-se ostensivo. Os que não são chamados de sigilosos. E os sigilosos eles podem ser classificados em ultra secreto, secreto e reservado. Documentos informáticos, filmográficos e sonoros são modalidades de classificação quanto à natureza do assunto. É quanto ao gênero. Filmográfico e sonoro são gêneros, não são a natureza do assunto. Errado. Quanto à natureza, a classificação quanto à natureza é os documentos especiais e especializados. Os especiais, porque eu tenho que tomar um cuidado especial, tenho que cuidar dele bem, porque ele pode se danificar. E os especializados são documentos que nascem de uma atividade humana ou de um conhecimento humano. Por exemplo, documentos de medicina são documentos especializados. Documentos de geografia são documentos especializados. Questão de número 51. As plantas arquitetônicas de um edifício mantidas em arquivo são consideradas documentos cartográficos. De acordo com a classificação,
quanto ao gênero. Isso, gênero cartográfico. É as plantas arquitetônicas, certinho. Os mapas também são chamados de cartográficos conforme o gênero. Próxima questão, de número 52. A respeito da gestão de informação e de documentos e tipos documentais, julgue os itens que se seguem. Os documentos de arquivo, quanto à natureza do assunto, podem ser ostensivos ou sigilosos. Conforme a natureza do assunto, né? Eu falei natureza de documentos, tá certo também, tá? Mas quanto ao assunto, realmente é ostensivo ou sigiloso. Natureza do assunto. Perfeito. Os documentos de arquivo de Secretaria de Defesa Social devem ser avaliados de acordo com o seu valor. Existem só dois tipos de valor. Um valor que é primário e valor secundário. Letra C de cachorro. Não existe valor terciário, tá? Qual que é a confusão das pessoas? Vou fazer o quadro aqui para a gente entender. Por causa da teoria das 3 idades, né? Eu tenho idade 1, idade 2 e idade 3. A valor primário, idade 1 e 2. E a idade terceira, a terceira idade, é valor secundário. Os gêneros documentais comumente encontráveis em arquivos incluem o gênero. Desses aqui, qual que é um gênero? Iconográfico. Iconográfico, imagem estática. Tendo em vista que a identificação do tipo documental proporciona uma série de vantagens na organização de um arquivo, assinale a opção que apresenta corretamente um tipo documental. Ofício, tá sozinho, não é. Ordem bancária. E aí, hein? Laudo e processo. Mas eu tenho um relatório de atividades. Por que ordem bancária? Foi até bom vir a ordem bancária, porque ordem bancária é um nome composto, né? É uma espécie. Ordem bancária de pagamento do sei lá o que. Aí sim, tá? Vê que não tem a preposição. A palavra ordem, por exemplo, ela não é nem documento. Ordem. O que é ordem? Ordem é para ordenar, né? Ela precisa de um complemento da mesma. Aquela ordem precisa. Bancária precisa. Os mapas e as plantas arquitetônicas ou de engenharia compõem os arquivos da instituição. Isso é verdadeiro. Inclusive são chamados pelo gênero cartográfico. Por que é arquivo? Por que é um documento que tem uma informação inserida em um suporte? Os documentos textuais, normalmente presentes nos arquivos, são também encontrados nas bibliotecas. É o mesmo objeto? Não. Na biblioteca eu vou encontrar o quê? Livros, que não são documentos, né? Apesar de estarem escritos, não são documentos. Livro é livro. A respeito dos conceitos e princípios da arquivologia, julgue os itens que se seguem. Os documentos de arquivos digitais ou que foram digitalizados na UNB ou em qualquer outra instituição pública recebem uma organização diferente daqueles dados aos documentos do arquivo em papel, pois ambos os tipos de documentos têm natureza diversa. Mentira, a ordem é a mesma. Sendo digital, digitalizado ou os físicos, eles têm que seguir a mesma lógica. Apesar que os digitais eles são mais fáceis de serem encontrados, mas a lógica de arquivo é a mesma. O princípio arquivístico aplicado para fazer as dimensões de fundos de arquivos, definidos pelo princípio da proveniência, que chama-se princípio de respeito aos fundos, também é denominado princípio da ordem original.
manter a ordem original. A mesma ordem que está lá no arquivo, onde ele é corrente intermediário, ele tem que manter. Por que eu tenho que manter a mesma ordem? Para ele ser encontrado, gente. Questão de número 60. A constituição de fundos arquivísticos de determinado órgão público é resultado da aplicação do princípio da proveniência. Constituição dos fundos, preservação dos fundos, princípio da proveniência. E fim das questões, né? 60 questões. Viu como que dá para fazer 60 questões lá? Não, né? É assim, né? Deu 1h e pouquinho, mas vamos lá. Fazer um esqueminha aqui, corrente, para a gente não esquecer, intermediário e arquivo permanente. Transferência só ocorre do arquivo corrente para o intermediário. Chegou no permanente, seja de onde for, ou do intermediário, ou do corrente, eu chamo-se de recolhimento ou guarda. Recolhimento ou guarda para o arquivo permanente. O arquivo corrente, o intermediário, ele tem valor primário. Ele serve para prova administrativa, judicial, jurídica, né? E fiscal. Vamos botar o fiscal aqui que cai na prova lá. Ok? Já o permanente, ele é de valor secundário e ele tem valor também histórico. Um documento, pela gestão, ele é produzido também. O macete que é o seguinte: chegou no permanente, independente de onde veio, é recolhimento. Porque um documento ele pode ir direto do corrente para o permanente. Tá? Chegou no permanente, não importa de onde veio, recolhimento. Tá? Utilização, destinação de documentos. A destinação de documentos eu posso chamar também de avaliação. A avaliação de documentos. Um documento ele só tem dois destinos. Ou ele é eliminado, ou ele é recolhido para o arquivo permanente. Isso é a função da destinação. O que é a gestão documental? A gestão documental, ela é a produção, utilização, destinação, avaliação de documentos para arquivamento em fase corrente e intermediária ou eliminação ou recolhimento para o arquivo permanente. Esse é o esquema, é o artigo 3º da 8159. Quer ver o que fala na 8159, o artigo? Então a lei 8159, 91, diz lá no seu artigo 3º: considera-se gestão de documentos
o conjunto de procedimentos e operações técnicas referente à sua produção, tramitação está junto aqui, uso e destinação, e arquivamento em fase corrente intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Questão de prova. Olha só que interessante. Teoria das três idades é sinônimo de gestão documental? Presta atenção numa coisa, ó. Aqui na produção, eu não tenho nada, ó, de corrente, ó. Aqui, no permanente, eu não tenho nada de gestão documental. Então, a gestão documental, que começa com a produção até a destinação de documentos, ela não pode ser confundida com a teoria das três idades. A teoria das três idades faz parte desse processo, mas não é sinônimo da gestão documental. Consegue entender isso? Não é sinônimo. Então, os documentos. Arquivamento. Professor, existe arquivamento no permanente? Não. Gente, as únicas duas palavras que combinam com permanente é recolhimento ou guarda. Eu vou fazer arquivamento aonde? Corrente e intermediário. Corrente e intermediário eu faço arquivamento. Transferência só existe entre corrente e intermediário. Não existe transferência para o permanente. É uma questão só recolhimento ou guarda permanente. São palavrinhas que as bancas continuam. O cara coloca lá: o arquivo foi transferido para o arquivo permanente. Errado. Não existe transferência para o arquivo permanente. Tá? Não existe. Muito bem. Aproveitar esse tempinho e vou falar do protocolo, que é outro também interessante. Protocolo. Vamos lá, protocolo. Primeiro passo do protocolo. Interessante. Separar os documentos oficiais dos particulares. Segundo, dentro dos documentos oficiais, vou separar os ostensivos dos sigilosos. Quando eu separei aqui o particular, eu vou mandar para a pessoa que é titular. Quando eu pego os sigilosos, vou mandar para a pessoa que recebe essa natureza de documento.
de DOC. Terceiro passo: classificar e registrar os documentos ostensivos. Ou seja, documentos particulares e documentos sigilosos, eles não são classificados e nem registrados. Esse é um conceito básico do protocolo. Depois eu vou movimentar e distribuir esses documentos. Ok? Essa é uma parte importante do protocolo. Quando o protocolo manda para fora, porque ele é responsável por mandar para fora, a gente fala de expedição. Quando é dentro, é distribuição. Dentro da própria organização, eu distribuo os documentos. Para fora da organização, eu faço a expedição desses documentos. Ok? Muito bem, vamos ver o que eu mais posso falar para vocês. Tipos de documento a gente já viu. Especial e especializado. Teoria das 3 idades. Ah, tá. Tabela de temporalidade. O que é a tabela de temporalidade? A tabela de temporalidade é o instrumento, é o meio que a gente utiliza para operacionalizar os documentos em fase corrente, intermediária e permanente. Ok? Mais uma coisinha. Preservação de documentos. Existem agentes que atuam contra os documentos. Tem agentes físicos, agentes químicos e agentes biológicos. Então, para preservar esses documentos, eu tenho que arrumar estratégias. Os agentes físicos mais populares, né, são a temperatura. A temperatura é um efeito físico. A luminosidade, a umidade relativa do ar, são os principais exemplos de questões físicas. Para os nossos amigos papéis, que são os maiores sofredores dos aspectos físicos, o que a temperatura faz com os papéis? Quando a temperatura aumenta, o papel expande. Quando o frio aumenta, o papel encolhe. E nesse encolhe e estica, ele vai perdendo as fibras.
Então a temperatura ela tem que ser mantida a uma temperatura X. Segundo o CONARC, 20 graus Celsius, podendo variar de 19 para 21. Veja que a variação é pequena, né? A luminosidade também é outro fator importante. A luminosidade ela é medida por lux, né? Os documentos muito sensíveis, eles podem até 50 lux e 75 de radiação ultravioleta. Os documentos não sensíveis, eles aguentam até 150 lux e as mesmas 75 de umidade de UV, radiação UV. Então o que é que eu preciso guardar sobre a iluminação? 50 e 150. 75 é para os dois, né? E a umidade relativa do ar é a umidade que nós temos no nosso sistema, né? A umidade relativa do ar, ela pode variar de 40 a 55, é isso? Quem anotou aí? De 45 a 55, podendo ser menos 5 ou mais 5, ou seja, pode ser de 40 a 60. Então, lugar muito úmido não é ideal para guardar documentos e lugar muito seco também não. Brasília, por exemplo, né? Por falar em Brasília, antes de falar dos agentes químicos, Brasília é um lugar que não é muito bom para botar um arquivo mesmo não, lá é muito seco, né? E o Arquivo Nacional, a sede dele fica no Rio de Janeiro. Só por que fica no Rio de Janeiro? Porque foi lá que a capital brasileira já foi uma vez, né? Imagina você transportar um arquivo de lugar, né? Então o Arquivo Nacional é no Rio de Janeiro. Agentes químicos. Os agentes químicos, eles podem ser a poluição, podem ser a oxidação, que é, por exemplo, um metal que enferruja. A nossa mão liberando gordura é um exemplo também de agentes químicos. E tem mais algum? Tinta. A tinta, ela também pode prejudicar o papel. E os biológicos são os seres vivos, né? São as traças, os cupins, né? Sobre traças e cupins, e até o ser humano, né? Que pode ser também ser chamado de fator humano, agente humano. Sobre cupins e traças, qual que é a indicação? Para evitar esse tipo de praga, o ideal é que os móveis sejam de aço. Ácido inoxidável, lógico, senão eu vou ter o problema químico da oxidação. Os arquivos, se eles forem muito pesados, a indicação é que eles sejam num térreo, né, para evitar abalos nas estruturas de prédios, né? Sobre os cartográficos, interessante sobre os cartográficos que são grandes, os cartográficos eles devem ser guardados abertos num móvel chamado mapoteca, ok? Deixa eu ver se eu lembro mais de alguma coisa interessante para vocês. Eu acho que é isso aí, tá? Vamos ficando por aqui. Vocês aguardem a próxima aula aí. Vão estudando alguma coisa, vai tomar uma aguinha que daqui a pouco começa a próxima aula. Valeu! 60 questões, viu que dá para resolver rapidinho, né? Tá. Mas só que tem um detalhe. Vocês veem o seguinte, as questões do CESP, elas costumam não serem longas. Você vai ter um texto em português, né? Para você ler. Mas as questões em si, elas não são longas.
São 120 itens, né? Então valeu! Clique like.